Pessoal, vocês devem estar sabendo que o Donald Trump ia anunciar o Marco Rubio como chefe, né, do Departamento de Relações Diplomáticas, ou seja, um exemplo de ministro do exterior. Pois é. E ele tá doido para caçar o visto de certas pessoas. Ele deu a declaração e eu vou trazer aqui em primeira mão essa declaração para você. Fica até o final que você vai entender o que aconteceu. Também outro ponto que a gente vai falar é escândalo, né? Você lembra que o Lula tinha o Aerolula? Pois é, mas o Aerolula já não estava suficiente. A gente tá com grana sobrando, afinal o país vai de vento em popa. Ele vai construir agora não o Aerolula, o Aerojanja. Sabe quanto que vai ficar essa brincadeira? Não sabe? Calma, eu já te conto e você vai ficar assustado com tudo isso. Outra treta que tá rolando é o Campos Neto. O Campos Neto tá doido para ver o mercado subir o tom contra o Lula. E o Campos Neto andou soltando umas indiretas contra o Lula. Não sei se você sabe quem é o Campos Neto, é o novo chefe do Banco Central. Já o Bolsonaro pegou uma turma de petista aí e tirou onda em cima deles. Pois é, sobre um certo projeto que tá dando muita polêmica. Ficou conhecido como PEC do desemprego, né? Será que esse negócio vai fluir? Pois é, eu vou te explicar todos esses detalhes nesse editorial. Então, peço a você que não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda muito no nosso canal. Hoje, dia 15 de novembro, né? Esse é o nosso quarto editorial do dia e é sempre um prazer estar aqui com você, tá bom? Então fica ligadinho até o final que tem muita informação importante. Bora começar? Vem comigo. Vamos lá. Você acha que você trabalha muito para pagar impostos? Você acha que é um absurdo você trabalhar, não me recordo, mas acho que é 166 ou 149 dias por ano só para pagar imposto? Você acha pouco? Eu sei que você não acha pouco. E se você souber que esse dinheiro vai para bancar a Aerojanja, né? Não basta o Janja Palusa, agora tem uma Aerojanja. Pois é, o Aerojanja, segundo as últimas pesquisas que foram liberadas, é uma brincadeira que vai custar para você e para mim 1,5 bilhão de reais. E vai levar 1 ano e meio para ficar pronto. Isso para que o Lula possa tirar uma sonequinha na hora de viajar por aí pelos seus amigos altamente democratas, como Maduro, Dias-Canel, o Ortega, o Putin, né? Ou Xi Jinping. Pois é, para ele poder fazer seus passeios por aí, só para essa galera aí, nada democrática, tudo autoritário, ele precisa dormir, descansar dentro do avião, ter um avião com todos os luxos que o Lula merece. Afinal, pai dos pobres tem que fugir da pobreza, né? Pois é, então vai ter todo o luxo. E aí quem fez essa publicação foi o general Girão, que escreveu o seguinte: isso sim é um governante preocupado com o povo. Quem pode se orgulhar de um presidente assim? Aposto que a esposa, que teve seu capricho atendido às custas do dinheiro público. E o povo? Bem, o povo é apenas um detalhe sem importância. E as necessidades da defesa nacional? Isso pode ficar para depois. O importante é atender às necessidades pessoais do casal. E aí eu te pergunto, você concorda ou discorda do general Girão, que fez a crítica aqui ao governo Lula que está torrando o seu, o meu e o nosso dinheiro? Pois é, deixa no comentário aí. E a gente vai entrar na matéria do Marco Rubio depois de falar aqui sobre o caso específico do Campos Neto. Pois é, o Campos Neto está querendo comprar uma briga com o Lula. O Campos Neto foi nomeado como presidente do Banco Central. Se o Brasil ainda não está pior do que está, graças a esse cara aqui que está conseguindo controlar a inflação, segurando a taxa de juros. O Viegas fez um vídeo, assim, excepcional sobre a taxa de juros. Sabe, desmistificando um monte de pontos sobre a taxa de juros, porque todo mundo pensa que o banqueiro que segura a taxa de juros, que é o banqueiro que faz isso, e não é verdade, tá? Quem faz a taxa de juros subir é o governo, que gasta demais, e para controlar a inflação é a medida que o Banco Central tem. Então é uma forma de controlar o governo. Mas o Campos Neto já disse que já está passando da hora, o negócio não está indo bem para o Lula, não. É preciso cortar gastos na carne e há pressa em anúncio, diz o Campos Neto.
Há 48 dias de deixar o comando do Banco Central, Roberto Campos Neto diz não ser monitor fiscal, mas dá opinião sobre o tema e afirma que há pressa para que o governo Luiz Inácio Lula da Silva apresente um conjunto de medidas de corte de gastos capaz de reverter a piora da percepção do risco do Brasil. A Folha, ele diz que a Receita tem dois caminhos: cortar despesas na carne em 2025 e apresentar medidas que indiquem aos agentes econômicos que, estruturalmente, o arcabouço fiscal, a nova regra para o equilíbrio fiscal das contas públicas, ficará mais sustentável no futuro. Ou seja, ele falou aqui, tem que mostrar que o governo Lula não vai agir como o governo Lula. Se mostrar isso, aí tá tudo bem. É difícil, né? Então, assim, quem sente na carne, literalmente, é o mais pobre. E o Bolsonaro tirou onda, né? Zoou com a cara dos petistas sobre aquele projeto absurdo, né, do 6x1, da escala 6x1. Bolsonaro ironiza a PEC contra a escala 6x1. Que tal 10 mil de salário, hein? Você não entendeu por quê? Calma que eu te explico. O ex-presidente alega que a medida traria prejuízos à economia, e eu concordo em número, gênero e grau aqui, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro orientou a bancada do Partido Liberal a agir de forma maliciosa com relação à proposta de emenda à Constituição, que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. Em evento na sede do PL, na quarta-feira, Bolsonaro afirmou que os parlamentares não podem cair na armadilha de se opor contra o tema, que incita a opinião pública. Ou seja, eles não podem simplesmente chegar e falar, o povo gosta de populismo. O povo está chegando e falando, olha, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Só que não é assim que a coisa funciona. Então ele falou, não morde a isca, vai com calma, e tem alguns deputados que já estão seguindo essa regra. Durante o discurso, o ex-presidente disse que a medida traria prejuízo à economia, mas que é necessário ter cautela ao se opor à PEC, definida por ele como areia movediça, né? O que ele quis dizer? Falou, olha, eu tô vendo gente que nem o Nicolas Ferreira, que nem o pessoal do Novo, falando contra essa PEC. Vai perder voto. Por quê? Porque é fácil. Da mesma forma, imagina se eu proponho uma PEC e o salário vai ser 10 mil reais de cada brasileiro. Quem vai se opor? Não, eu não concordo que o salário do brasileiro seja 10 mil. Só que tem uma armadilha aqui. Você falar uma coisa é diferente de fazer. Não esqueça que se você aumentar o salário de um funcionário para 10 mil reais, imagina o preço que as coisas vão ficar. Todo mundo vai ter que dispensar. Ou seja, não é tão fácil assim. O mercado ele se regula. Não é a caneta do presidente ou a caneta do Congresso que vai regular o mercado. Não adianta. A gente já mostrou que não é assim que funciona. Então o Bolsonaro ironizou, né? Tirou onda e falou, faz o seguinte, não bate de frente. Não bate de frente. Quando tiver que chegar até você, tenta explicar ali os pontos de vista, mas não chega e fala, eu sou contra de primeira ordem. Mas assim, eu acho que eu não vou perder seguidor. E se perder também, o seguidor que quer ganhar na moral, tá no canal errado. Aqui é pra gente falar de economia e de política como ela efetivamente é. E essa PEC é uma porcaria, é uma imbecilidade. Essa PEC é péssima, essa PEC é uma porcaria. É aquilo que você faz no vaso e dá descarga. Porque essa PEC não existe almoço grátis. Não tem como você falar, não, eu vou diminuir o salário da pessoa e eu vou diminuir o tempo de trabalho da pessoa e vou manter o salário. Isso não existe. E aí, sabe, os petistas deslocados, né, saíram para fazer manifestação. Manifestantes fazem ato contra a escala 6x1 na Avenida Paulista, né? E aí que o jornal Metrópolis citou que teve um monte de manifestantes. Presta atenção na filmagem. Você tá vendo que o foco é sempre um foco ali, bem curtinho ali, com relação aos manifestantes, né? Naquele entorno ali. Pois é, será que deu muita gente? Eu acho que não. Olha só, o Tomé Abdu colocou aqui uma publicação também aqui e escreveu, a esquerda não consegue ocupar nenhum quarteirão. Realmente não deu muita gente. Não deu. A medida é populista, a medida não se sustenta, mas sabe, coisas populistas atingem o povo, né? Atinge o pessoal mais pobre, que não tem conhecimento de economia, não tem conhecimento
técnico. E aí o Tomé Abdu colocou aqui, ó. Pois é, a esquerda não consegue lotar um quarteirão. Ainda bem que nós, que somos de direita, mostramos muito bem como se faz em todas as nossas manifestações. E é verdade, o pessoal da direita, a gente não tem dúvida que tem uma mobilização muito maior que o pessoal da esquerda, né? Nenhum Lula, que é presidente, consegue mobilizar as pessoas. Tanto é que, quando você viu ali o 7 de setembro com o Bolsonaro, apelaram, né? E o Bolsonaro ficou inelegível. Outra matéria que a gente vai falar, e eu já vou entrar no caso aqui da cassação dos vistos que o Marco Rubio falou, matéria do Metrópolis. Nicolas Ferreira diz que apoia a proposta de Boulos sobre super salários. Olha só isso aqui. Vindo uma proposta boa do Boulos do PSOL. E o Nicolas fala, não, eu apoio. É de assustar, não é? Mas é verdade. O deputado federal Nicolas Ferreira afirmou nesta sexta-feira apoiar uma proposta de um dos seus principais opositores políticos, o também deputado federal Guilherme Boulos. A declaração foi feita pelas redes sociais. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira disse apoiar a proposta defendida por Boulos para reduzir os super salários do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Quero ver se o Boulos vai apresentar. Destaco que não só apoio medidas assim, bem como proponho também uma extinção do fundão eleitoral, do qual ele utilizou 80 milhões em sua campanha, argumentou o Nicolas, aproveitando para alfinetar o Boulos, né? O bolsonarista lembrou que propostas semelhantes não avançaram no Congresso Nacional e que apoiará o projeto para barrar o que chamou de populismo barato e sem efetividade. Durante a semana, Guilherme Boulos anunciou em plenário que apresentará um projeto de lei para enfrentar os privilégios dos supersalários. De acordo com o aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a proposta poderia gerar uma economia de 5 bilhões por ano aos cofres públicos. Então o Boulos está querendo ser liberal agora, né? Tá indo contra uma proposta da esquerda, indo contra a esquerda e querendo reduzir os supersalários da classe pública aí, né? Duvido muito que isso passe. O Nicolas falou que é um populismo barato que não vai andar. Eles não votam contra eles mesmos. Eu defendo o seguinte, né? Só defendo, mas nunca vai passar também. Quem deveria escolher o salário dos seus deputados, dos seus senadores, dos próprios juízes, deveria ser o povo, deveria ser por plebiscito. O povo que deveria escolher o salário deles de acordo com a respeitabilidade que eles têm. Vamos lá, pessoal. Outra matéria importante que trata dos ministros do Supremo. Ministros do STF encontram Lula após explosões de olho em outro tema. Então teve uma reunião, já estava até acontecendo essa reunião, já estava pré-agendada, quando aconteceu aquele caso do cara que tirou a sua própria vida, utilizando aí bombas, né, aparelhos, artefatos, fogos de artifício, na verdade. As explosões que culminaram com a morte de um homem na frente do STF frustraram parte da ofensiva de ministros da corte sobre Lula em olho em indicações para outro tribunal superior em Brasília. Então, na realidade dos fatos, os ministros estavam lá, né, e aí escancarou, trouxe à tona, né, essa negociação que existe, esse toma lá da cá, essa parceria que existe da turma aí, do STF com a presidência da República. Então, estava tendo uma reuniãozinha e a interferência do judiciário para escolher os ministros do STJ. O Lula vai escolher mais juízes para o STJ. Então, se você já acha que o judiciário já é de esquerda demais, aqui no Brasil, não tenha dúvidas, vai ficar ainda mais de esquerda, porque já havia uma reunião aí entre os ministros para negociar, né? Mais uma vez, de forma absurda, né? Um cargo aí, né? Ou seja, ali um jogo de interesse entre o judiciário e a presidência da República para escolher cargos de juízes. Todos deveriam ser concurso público ou tinha que ser no voto mesmo. Cargo de tribunal superior tinha que ser no voto, né? Tinha que ser no voto. Tinha que ser igual o prefeito, o vereador, tinha que ser no voto, né? Para mim tinha que ser assim. Vamos lá, pessoal, isso é democracia, isso sim, direto, não indireto. Vamos lá, o Marco Rubio será o candidato, né? Ou melhor, senador eleito, será o responsável pela pasta da diplomacia norte-americana. E aí, o cara, ele tem uma característica, ele é anti-PT. Tem até uma treta sobre isso aqui, essa matéria de Ceará Antenado. O Marco Rubio, ele já foi, inclusive, rival do Donald Trump.
Depois que o Donald Trump ganhou, ele se alinhou com o Donald Trump, né? Acabou fazendo ali as pazes e depois ele tornou-se o mentor da campanha do Donald Trump. E é um cara totalmente anti-Lula, anti-PT, anti-esquerda. Ele que é um cara descendente de cubano, tem ódio do Dias-Canel, amiguinho do Lula, tem ranço do Lula, né? E fala abertamente que quem luta contra a liberdade de expressão tem que ter os vistos cassados. E aqui ele já deu o primeiro passo nesse sentido aí, né? Quem apoia esse grupo jamais, grupos de terror, terá seu visto americano cancelado. Não toleraremos nenhum tipo de apoio a grupos de terror, vão ser cancelados. Então, o que ele falou? Olha, nós vamos começar isolando quem apoia grupos de terror, quem apoia censura contra a liberdade de expressão. Então, assim, haverá uma investida pelo próprio governo norte-americano contra quem briga contra essas pautas aí que são tão caras à direita. E aí, você apoia o Marco Rubio ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. E por fim, mas não menos importante, se você não fez o download ainda do livro Segredos Milionários dos Leilões, faça o download do livro. Tenho certeza que vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão agradar do livro, tá bom? E aí, você vai fazer sua contribuição de acordo com o que você acha justo, né? O pague o que quiser. Esse livro vai te ensinar a ganhar muito dinheiro com isso. Faz o download, baixa o livro, tá? E depois que você baixa o livro aqui, que você faz o download, não tenha dúvidas, você vai aprender muito como ganhar dinheiro com leilões na internet. Então, fica aqui a dica para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e eu vejo vocês já no próximo editorial. Abraço.